Será que já entrou alguém, gente? Eu acho que não, né? Não sei, ainda não. Não, é. Faltam 2 minutos. Isso é importante deixar gravado, porque depois tem as visualizações no YouTube, né? Uhum. Hoje em dia tem essa vantagem. Tem 11 pessoas aguardando lá. Vamos começar. Ah, é? Ah, que bom. Bom, será que eles já estão ouvindo a gente? Não sei. Great catch. Deixa eu perguntar aqui. Tá logo lá da KM Brasil, tirei o áudio. O pessoal tá no chat. Nós estamos no ar. 1 minuto. Ouvindo vocês. Muito bom. Então, estão ouvindo bem? Acho que sim, né? Sejam bem-vindos. Professor Wagner Flávio, de Mariana, cidade de Mariana, cidade histórica. Hoje teremos muita gente bacana aí. Muito legal. Vamos dar um minutinho a mais? Acabou de virar 19 horas aqui no meu. Vamos começando? Podemos. Acho que sim, né? Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês nessa noite para mais esse evento, né? Um evento com o pré-congresso, né? O KM Brasil 2020. E o assunto de hoje é a transformação digital no esporte. Bom, esse evento é uma realização da SBGC em parceria com a Uninove nesse ano. E
eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a SBGC. A SBGC é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Nós somos uma organização não governamental e a gente tem o propósito de promover conversas como essa, conversas ao redor da gestão do conhecimento, e todos nós trabalhamos lá como voluntários, né? Eu estou como a responsável pela gestão desses 2 anos, de 2019 e 2020. Eu já falei meu nome, né? Renata Dalmaza. Bom, gente, e aí eu convido vocês a visitarem o nosso site. A gente promove bastante evento, e desde março, né, estamos fazendo bastante evento online. Aliás, todos os eventos são online, né? Todos os treinamentos, cursos que a gente tinha anteriormente no formato presencial, grande parte dos nossos eventos eram presenciais, a gente está fazendo muita coisa online. Inclusive, o KM Brasil desse ano, a gente ajustou o formato para ser online também, né? Então, eu convido vocês a darem uma olhadinha lá no nosso site, a fazer parte da nossa rede também. Agora, recentemente, no mês de... Bom, super recente mesmo, agora em agosto, a gente lançou o modelo de referência, o e-book do modelo de referência, um guia de referência de gestão do conhecimento. E por enquanto, ele está disponível para associados, tá? É um guia muito interessante que ajuda a implantar a gestão do conhecimento, a entender como a gestão do conhecimento pode apoiar o seu negócio, tá? E aqui... Transformação digital e inovação é conhecimento em ação. Vem aí o KM Brasil 2020. Venha exercitar seu conhecimento. É isso, gente. A gente espera vocês lá nesse evento, né, que vai acontecer durante a semana durante os dias 1, 2 e 3, mas a gente tem esses eventos como esse, que são pré-evento. Teremos o evento estendido, que começa uma semana antes e vai até aproximadamente uma semana depois da semana principal ali, né? E agora, então, nesse webinar de pré-evento, nós vamos ter agora, hoje, né, uma conversa com o professor doutor Eglisson Custódio Toledo, né, de Juiz de Fora, e o professor João Gustavo Claudino. E essa conversa vai ser moderada pelo professor doutor Luiz Carlos Neri. Bom, e aí a conversa vai ser transformação digital no esporte, gente. Bom, Luiz, eu passo para você agora, tá bom? Vou parar de compartilhar. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, bem. Renata. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu quero desejar boa noite a todos e a todas. Me sinto honrado em fazer parte desse momento tão importante. Busca pela aproximação da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, com o tema Gestão do Conhecimento, com o esporte e a gestão do esporte, tão importante para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Eu sou o professor Luiz Carlos Pessoa Neri, tenho doutorado em gestão do conhecimento no curso de pós-graduação stricto sensu da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e sou moderador do Fórum de Gestão Esporte, e eu tenho a honrosa missão de apresentar os nossos convidados hoje. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o professor Dr. Eglisson Custódio Toledo, que tem pós-doutorado em esporte pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorado em Educação Física pela Universidade Gama Filho, professor adjunto da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Federal de Juiz de Fora, diretor adjunto do JF Vôlei e autor do livro 4.0, Uma Realidade na Era Digital. Professor Eglisson, seja bem-vindo. Eu queria ouvir as suas primeiras considerações, por favor. Para mim é um prazer enorme estar aqui presente nesse pré-evento do KM Brasil 2020. Eu sempre acompanhei o KM. Em 2009, tive o prazer de estar presente no KM em Salvador, né? E sempre acompanhei, obviamente, a gestão do conhecimento, sempre plugado. E, para mim, uma honra muito grande estar podendo conversar com vocês, com o professor doutor João Claudino, professor doutor Luiz Carlos Neri,
e tenho certeza que a gente vai bater um papo muito interessante, muito legal, com essa visão da gestão do conhecimento, esporte e tecnologia, que eu acho que esse é o grande lance do momento, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Professor Eglisson, que é uma das minhas principais referências da minha tese. Bom, agora eu apresento nosso querido professor doutor João Gustavo Claudino, cientista do esporte pela Universidade de São Paulo, fundador da startup Load Control, cursou o estágio de doutorado de sanduíche no Sports Performance Research Institute New Zealand, a Springs, da Auckland University of Technology, e pesquisador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP, autor e revisor de artigos peer-reviewed nacionais e internacionais. Professor João, seja bem-vindo. Por favor, suas primeiras considerações. Só tenho a agradecer aí o convite, né? É um prazer estar dividindo a mesa com vocês, né? Um pré-evento tão bacana aí. E a gente vai estar aí para compartilhar, para estar aprendendo, e vai ser um papo muito legal com vocês. Muito obrigado mesmo. Gente, eu queria começar. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Vamos dizer que nós estejamos no momento 4.0, né? E eu queria perguntar para vocês, queria pedir para vocês, na verdade, falar um pouco desse momento, professor João, sobre a indústria 4.0 e o Eglisson sobre o esporte 4.0, né? As startups, sporttechs. Como é que nós estamos vivendo esse momento agora? O que vocês poderiam traduzir isso para a gente, para as pessoas que não estão tão ligadas ao esporte, mas que estão nesse momento aqui presenciando esse evento tão importante nessa busca pela modernização do esporte no Brasil? Não, bem legal. Acho que eu posso iniciar aí essa questão da indústria 4.0, né? A gente está vivendo aí a chamada aí quarta revolução industrial, que deram o nome de indústria 4.0, que basicamente se gira em torno dos sistemas cyberfísicos, né? Onde tecnologias como inteligência artificial, o Big Data, a internet nas nuvens, né? A internet das coisas, a realidade aumentada. Então, todas essas tecnologias que cada vez mais a gente ouve falar, né, que estão presentes no nosso dia a dia, que estão possibilitando esse tipo de evento hoje, né? Muitas das coisas que já estavam ocorrendo no pré-Covid, a gente não pode esquecer do momento que a gente está vivendo atualmente, elas estão sendo aceleradas e vão ser mais aceleradas ainda, mas o contexto de indústria 4.0 que a gente já estava vivendo está facilitando isso e vai, de certa forma, acelerar esse processo, né? Então, esse evento girar totalmente presencial para 100% online, se não fosse o contexto atual tecnológico e científico que estamos vivendo, não seria tão fácil, né? Então, lá em 2009, talvez, quando o professor teve que ir para Salvador, o pessoal talvez não seria tão, em meses, assim, fazer uma virada de um evento como esse, pelo porte do evento. Então, essa indústria 4.0, certamente, esse momento, né? O professor Eglisson tem um livro, né, que fala do esporte 4.0, tem o marketing 4.0, a logística 4.0, ele tem todo esse know-how para falar mais ainda, mas acredito que muito do que a gente está vivendo hoje é em função do que já estava em processo e que certamente vai acelerar mais ainda nesse pós-Covid. Eglisson, o que você teria a falar para a gente, já inclusive falando do seu livro, né, que é importante, é uma referência importante nos dias atuais, o que você poderia colocar sobre esse momento que a gente está vivendo hoje? Olha, esse momento, já aproveitando a fala do professor João, primeiro para contextualizar o porquê do esporte 4.0, né, vem justamente dessa nomenclatura da indústria 4.0. Né, que estamos passando pela quarta revolução industrial. Então, esse 4.0, essa nomenclatura, foi cunhada em 2011, né, no Fórum Mundial Econômico.
Então, a partir daí, eu importei, na verdade, esse termo 4.0 para mostrar que o esporte ele está localizado nesse contexto. E por que o esporte está localizado nesse contexto? Porque o esporte ele vai usar, como o próprio professor João já apontou, sistemas cyberfísicos. E assim como o esporte ele se baliza em 3 ambientes específicos. Produtos da indústria 4.0, propriamente dita, a Web 4.0, que nos permite, por exemplo, estar nesse webinar, nesse pré-evento online, e realizar um evento, né, da grandeza do KM Brasil, totalmente 100% online, né? Então, a Web 4.0 ela tem a tecnologia suficiente e já tecnologias até superiores, só que no Brasil ainda não chegou, que é o caso do 5G, né, que está próximo aí, acredito que 2021, 2022, o Brasil já esteja nesse rol de países com essa tecnologia 5G. E o marketing 4.0 também, o esporte, ele se apropria desse contexto, porque o marketing 4.0, ele vai além do marketing tradicional e também do marketing digital. Porque esse marketing, o consumidor, ele pode estar no contexto do 4.0, tanto online quanto offline. E essa comunicação, esse marketing, essa interação, ela vai ser muito produtiva. E aí, já contextualizando como exemplo, dentro do Esporte 4.0, tem uma algumas startups brasileiras têm trabalhado isso, como, por exemplo, a Sportistics, e também uma startup indiana, só para exemplificar a questão do marketing 4.0, criou um aplicativo em que você está assistindo um jogo no seu smartphone, no seu tablet, e você clica no jogador Neymar, por exemplo, e na sua tela vai aparecer todas as informações, estatísticas, ilustrações relativas àquele jogador num jogo que está acontecendo ao vivo, né? Ou seja, então isso é uma nova forma de interação consumidor, né? E aí, a gente pode usar a palavra torcedor-consumidor ou torcedor-usuário, né? A gente pode trabalhar nesse contexto. Então, o marketing 4.0 ele evolui para isso. E logo, o esporte 4.0, propriamente dito, ele vai se pautar em 3 aspectos interessantes, 3 aspectos importantes. Primeiro, como o próprio professor João já disse, sistemas cyberfísicos, né? Nós teremos roupas inteligentes, já estamos bem avançados nisso. O próprio professor João trabalha na Load Control, né? É uma startup brasileira que tem trabalhado com controle de carga e treinamento utilizando o aplicativo, né? Então, são sistemas cyberfísicos, está dentro desse contexto, sistema cyberfísico, e aí chama atenção para um outro cenário que quem milita no esporte ainda não enxergou a grandeza dos esportes eletrônicos. Então, os esportes eletrônicos, eles entram nesse contexto do esporte 4.0 também. E, dentro desse tripé que eu chamo do esporte 4.0, a gente tem essa relação esporte-consumidor, esporte-usuário. Então, em síntese, o esporte 4.0 ele vai trabalhar exatamente nessas 4 categorias: indústria 4.0, web 4.0, marketing 4.0 e esporte 4.0. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que essa transformação digital no esporte já está em pleno vapor e a tendência é que isso seja cada vez mais acelerado. Então, em linhas gerais, é isso. E, obviamente, não posso deixar de dizer, já adiantando talvez algumas falas dos professores, a gestão do conhecimento. Ela está justamente no balizamento desse contexto. Por quê? Eu costumo dizer, e até dentro do livro, no livro eu coloco como modelo de conjugação a gestão do esporte interligada à gestão do conhecimento, tendo como base sistemas de informação.
Então, essa tríade é que vai fazer com que o esporte esteja neste contexto de transformação digital e, obviamente, o que eu tenho chamado de esporte 4.0. Eu quero chamar a atenção de todos da importância dessa temática no sentido de observar e fazer uma reflexão, exatamente isso, essa conjugação entre a gestão do esporte, a gestão do conhecimento e as novas tecnologias. Professor, falando nisso, professor João Cláudio, que competências que seriam necessárias para que os profissionais de educação física, os profissionais do esporte e da saúde precisam para essa era digital? O que você poderia dizer sobre isso, João? Legal, bacana. Isso acho que me remete a um post que a gente fez na Lute Contro logo no início do ano, né? O primeiro post, primeiras divulgações que a gente fez no nosso Instagram da Lute Contro, que a gente compartilha muito conteúdo bem legal. Quem quiser é só acompanhar, @LuteControWeb. E foi que meio que uma junção do que foram lá os 10 competências que foram colocadas, né, para o profissional de sucesso de acordo com o Fórum Econômico Mundial de 2019, e um artigo também do final do ano, que ele provavelmente sai publicado nesse ano de 2020, mas já tinha o print, né, desse artigo em 2019, que os autores colocavam o papel das ciências do esporte, né, nessa nova era digital. Então, como as coisas se convergiam muito, né, era uma coisa que tinha uma sinergia bem legal, a gente acabou, em vez de colocar os 10 pontos do Fórum Econômico Mundial, a gente, com base nesse estudo, que é da nossa área de ciências do esporte e saúde, a gente viu que tinha 3 pontos que eram comuns, né? Que seriam a resolução de problemas complexos, né? Que está ali relacionado à competência no domínio técnico-científico, né? Então, cada vez mais o profissional vai ter que ter essa competência de resolver problemas complexos e não tem como sair dessa questão científica. O embasamento científico juntamente com o técnico. Então, essa questão prática e teórica vai ser cada vez mais solicitar, demandada dos profissionais, né? O pensamento crítico, né? Esse crivo científico que serve como balizador, não tem um momento melhor esse que a gente está vivendo, né? Tudo hoje, toda tomada de decisão é baseada em conhecimento científico. O eu acho não serve de muita coisa. Só que isso já era uma demanda colocada anteriormente que seria necessária para todos os profissionais, né? E nesse momento atual, você vê diariamente se falando em pesquisa, em níveis de evidência, se o nível é mais fraco, se o nível é mais robusto. Então, esse crivo científico é um outro ponto, o segundo ponto que a gente elencou dentre os principais. E um terceiro ponto é essa coordenação com outros, né? Essa capacidade de trabalho multidisciplinar, que envolve aí até na fala do professor Eglisson, né? A gente verificou que até o esporte 4.0 ele nasceu de conexões com outras áreas. Então, hoje, se você é um profissional de educação física que trabalha aí com saúde, você vai ter que saber dialogar com o endócrino, com as questões de diabetes ou de hipertensão, você vai ter que saber dialogar com o nutricionista, talvez com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com outros profissionais que vão trazer essa bagagem e você vai ter que ter para trocar, né? E, mais uma vez, esse crivo científico e essa resolução de problemas complexos vão estar ali também para ajudar nesses 3 pontos aí. Em suma, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e coordenação aí para trabalhar multidisciplinarmente. Deixa eu colocar só acrescentar um detalhe que eu venho estudando e tudo isso que o João colocou. Eu tenho usado um termo que ainda estou na experimentação desse termo, que é uma das competências do profissional da nova era, que é a competência híbrida, que eu tenho chamado de competência híbrida. Por quê? O profissional competente, ou melhor dizendo, o profissional com competência híbrida, ele vai dialogar tanto no mundo virtual real, quanto no mundo real. Então, a tecnologia ela vem para justamente
ser o intercessor de todo esse contexto multidisciplinar. Né? Então, o professor João falou do enfermeiro, do médico, eu acrescentaria aí do estatístico, do cientista de dados, do cientista de computação, enfim. Então, esse novo profissional, seja da área do esporte, da educação física, da administração, da gestão, de qualquer área, ele vai ter que ter esse contexto híbrido, de saber trabalhar tanto com virtual real, quanto com real. Então, eu tenho chamado de competência híbrida esse contexto e essa abordagem. Perfeito, Edson. Bom, o João falou também de conhecimento da prática, falou do conhecimento acadêmico, dos aspectos multidisciplinares, a gente pode abranger também os aspectos interdisciplinares, né? Eu acredito, inclusive, que isso precisa ser uma coisa para a gestão do esporte, que ela, para ter um amplo funcionamento, um funcionamento eficaz, que a gente possa institucionalizar isso. Eu queria que você falasse, então, Edson, já ele fez essa deixa aí desses temas, falar para a gente sobre a gestão do conhecimento e do esporte. Como que você enxerga isso? Quais seriam os pontos importantes e relevantes de contribuição que a gestão do conhecimento pode trazer para a gestão do esporte e o esporte no Brasil? Sim, a gestão do conhecimento, ela, no meu entendimento, ela é um elemento básico. Por quê? Se a gente for do ponto de vista elementar, a gestão do conhecimento, ela vai trabalhar com as informações estruturadas e informações não estruturadas. E o contexto do esporte, ele, antes desse momento, desse boom tecnológico, ele produzia uma infinidade de dados e informações que não era possível ser alcançados. Com as ferramentas tecnológicas, esses dados passaram a ser alcançados e o volume de dados e informação passou a ser enorme. Daí, uma das técnicas, o Big Data, né? Uma das ferramentas, o Big Data, a inteligência artificial começa a ter outro olhar e, consequentemente, gerar novos dados e informações. Então, a gestão do conhecimento ela vai justamente organizar esses dados e informações, armazenar, distribuir e poder contextualizar. Obviamente que a gestão do conhecimento ela necessita de um aparato metodológico, de um processo para que o esporte consiga justamente usufruir de tudo que a gestão do conhecimento pode desenvolver. Então, de maneira simplória e bem direta, a gestão do conhecimento ela vai justamente organizar esses dados para poder transformar esses dados em conhecimento, né? Passando os dados para a informação trabalhada e conhecimento. Então, em linhas gerais, eu acho que o esporte vai usufruir e aqueles profissionais que já têm essa capacidade, esse know-how, conseguem desenvolver possibilidades e aquilo que o professor João disse no início da fala dele, soluções complexas, né? Através de um aparato na gestão do conhecimento, ele vai poder solucionar aspectos complexos que o esporte ele apresenta. Então, hoje, o esporte vinculado à tecnologia, ele produz uma infinidade, mas uma infinidade muito grande de dados e informações, que antes dos aparatos tecnológicos, o olhar humano não conseguia chegar. Então, a gestão do conhecimento vem justamente dar base e sustentação para que os profissionais possam organizar, armazenar e distribuir essa informação estruturada para que possa ser usufruída para resultado no esporte. Nós podemos entender que, apesar das novas tecnologias, a qualificação dos recursos humanos hoje nas organizações esportivas se torna fundamental? Certamente. Certamente. Antecipei aí. Por quê? Porque a máquina ela vem, principalmente aí, tem até um estudo de 2013,
né, que vem pontuando aí a probabilidade de algumas profissões serem substituídas, né, pela inteligência artificial, vamos colocar assim, né? E profissões, né, com mais relações mais próximas, assim, com níveis mais elevados de relação humana, e as do esporte estão ali sempre com os menores chances de serem substituídas. Então, isso já até levantado até um bom tempo, tem 2013 esse estudo. Mas, por outro lado, o profissional que não se atualizar, que não souber lidar com esse contexto muito bem descrito pelo professor Eglisson, né? Então, tipo assim, o profissional que não se capacitar e não usar a tecnologia ao seu favor, que não saber, às vezes ele não vai ter que ter um domínio de ciência de dados, mas pelo menos dialogar dentro desse cenário, né? Entender o que é um Big Data ali, o que não é só ter muito dado, mas tem uma variedade, tem um volume, tem a velocidade, tem a veracidade dos dados, está preocupado com a acurácia, com essa precisão desses dados. Então, o profissional que não souber interpretar e trabalhar, dialogar nesse ecossistema, né, que é uma palavra muito usada, né, para um professor que é referência nossa aí, né, orientador de vocês, né, então o ecossistema vai exigir muito mais do profissional. Ele vai ter muitas facilitações com a tecnologia, né, está sendo possível processar esse volume de dados aí que está dobrando a cada 2 anos, né? Você tem mais dados atualmente do que toda a história da humanidade, mas esse ecossistema vai também te exigir. Você vai receber mais do aporte de suporte e tudo mais do contexto tecnológico que a gente está vivendo, científico também, mas o profissional vai ter que se qualificar para ele estar podendo acompanhar isso, sim. Senão ele vai ser substituído não pela inteligência artificial, mas por um outro profissional que vai saber lidar diante desse contexto, né? Então, esse se fosse dica, né? Mas se fosse um adendo aí que a gente deixa para todos, né? Eglisson, você acha que a gente pode dimensionar isso na ótica da gestão do conhecimento e falando para a gestão do esporte, né, num diálogo com a gestão do esporte, porque nós temos que pensar o esporte nas suas múltiplas dimensões, né? Nós temos que falar do esporte formação, do esporte recreação, promoção de saúde e qualidade de vida, competição e espetáculo, né? E aí abrangendo ainda, tendo uma maior abrangência, tanto em termos olímpicos quanto paralímpicos, né? Então, como que você vê esse campo para a gestão do conhecimento aqui no Brasil? Olha, esse campo é enorme. E eu vejo que não somente o aspecto da gestão do conhecimento, mas uma das coisas que até o professor João falou, né? Lembrou muito bem, o professor Lamartine tem trabalhado muito. Inclusive, recentemente, ele comemorou, né, 24 anos da gestão do conhecimento no esporte, que é justamente essa vinculação da tecnologia e o esporte, a partir dos primeiros estudos dele, né? Então, ele deixou essa marca importante, deixa essa marca importante aí de 24 anos que o esporte tem, alguns profissionais já têm observado a gestão do conhecimento no contexto esportivo. Só que a gente passa por um período de ruptura, né? E o que eu chamaria desse período de ruptura? A ruptura cultural, né? Hoje a gente tem uma geração diferenciada. E eu costumo chamar os meus filhos, né, que têm 20 e 17 anos, eles são da geração, são nativos digitais, né? Ou alguns autores chamam de milênios, né? Mas tem uma geração chegando que eu tenho chamado de nativos sustentáveis. Essa geração que está chegando é uma geração que não vai estar preocupada na aquisição, e sim no acesso. E aí a gestão do conhecimento ela é uma ferramenta primordial, porque é ela que vai organizar, ela que dentro da sua metodologia, da sua disciplina, dos seus processos, é que vão organizar todo esse ambiente. E aí, dando continuidade a esse cenário esportivo, uma coisa que o Esporte 4.0
vai carregar e carrega é não deixar morrer ou não permitir o esquecimento dos valores do esporte, né? Então, os valores do esporte estão inseridos nesse contexto, mesmo que um contexto tecnológico. Então, baseado especificamente na sua pergunta, a gestão do conhecimento, ela se torna hoje uma base de todos os processos do esporte. Por quê? Para a tomada de decisão, é necessário entender, ter o conhecimento, ter um lastro de bases de informação e de dados e fazer a análise disso. E a partir dessa transformação e análise dessas informações e conhecimento é que vai gerar a tomada de decisão. Então, do ponto de vista do aspecto olímpico e paralímpico, por isso que eu falei dos valores, quando a gente leva para a gestão do esporte, o gestor esportivo desse século XXI, desse novo século XXI, que a gente já está aí no 20º ano, né, desse novo século, ele não tem como ter capacidade de tomada de decisão se não tiver pautado no conhecimento, se não tiver pautado na informação. O que eu costumo dizer, na gestão do conhecimento, ela trabalha muito com conhecimento tácito e conhecimento explícito, né? Então, o conhecimento tácito e explícito é muito importante, né? Tanto no processo, como Nonaki Takeuchi coloca, né, na espiral do conhecimento, é muito importante. O esporte, de muito tempo atrás, ele considerava a subjetividade essencial, né? Então, numa linguagem esportiva, a gente ouvia muito: você foi campeão de quê? Você foi campeão aonde? Você já assinou súmula? Né? Ou seja, a minha experiência é que conta. Só que hoje não. Hoje, com esse aparato, com esse contexto 4.0, a gente necessita desse profissional com experiência, com conhecimento tácito, mas com conhecimento explícito, com conhecimento formalizado nessa conjugação, né? Ou nesse modelo de conjugação, para que ele possa ter capacidade de tomada de decisão precisa, né? Como usar a expressão que o professor João citou, com acurácia na tomada de decisão. Então, a gestão do conhecimento, ela vai justamente nesse cenário. A experiência, ela conta, o conhecimento tácito conta, mas também o conhecimento explícito, conhecimento formal, pautado aí nesse volume grandioso de dados e informações que vão permitir os gestores dessa nova geração ou os gestores desse novo contexto terem sucesso nas suas tomadas de decisão. Quero registrar aqui a presença da professora Gisele Maria Schwartz, professor Tom Silva, líder do grupo do Centro de Estudos em Políticas e Gestão do Esporte e Lazer, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor Renato Miranda, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Elias Pereira, do Centro Esportivo Visual, professor Leandro Fleck, que estão aqui com a gente, daqui a pouco eu falo mais alguns. Eu queria contextualizar isso que você falou, Emerson, porque nós estamos falando de toda essa inovação organizacional tão necessária para o esporte, e a gente se depara com o esporte, a base do esporte olímpico no Brasil, pautado pelos clubes, federações e confederações, que são regidas por estatutos e que geralmente são elaborados na fundação dessas organizações esportivas. Então, nós estamos falando até de clubes de 100 anos atrás. Aí eu queria fazer uma pergunta para o João. Pautado nisso, João, como que anda a questão da ciência, da tecnologia e da inovação no esporte, no Brasil e no mundo? Fala um pouco para a gente impactar e até mesmo conseguir prospectar esse distanciamento para que a gente possa até refletir o que seja necessário para que isso possa ser reduzido, essa distância tão grande possa ser reduzida. Legal. É muito bacana, né, esse tipo de apontamento. Primeiro, eu acho que, mais uma vez, eu vou
pode ser redundante, mas nunca se ouviu falar tanto da importância da ciência. Quando o mundo parou, o que está resolvendo é ciência. Né? Então, tem que ter validação, tem que ter um desenho experimental muito bem arranjado, todos os processos da vacina tem várias etapas até chegar, né? Tem todo um desenho experimental, desde a básica até ali na aplicação, ali para chegar na ponta, né? No ser humano. Então, a ciência, né, essa produção de conhecimento científico que pode gerar artigos científicos, pode gerar teses, que podem gerar patentes, que podem gerar vacinas, isso é fundamental. Né? E existe um distanciamento, sim, é fato. Né? Quando muito desse conhecimento científico ele é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, né? Muito desse conhecimento científico torna-se conhecimento tecnológico, é o que a gente faz hoje dentro da luta contra, a gente transforma o conhecimento científico para impactar, para aplicar e gerar valor para o profissional que está ali na ponta, né? Para o profissional, para o atleta, para o aluno, para o praticante de atividade física, para todos os atores ali desse ecossistema. E a inovação, né, que é algo que muitos, às vezes, pensam que é somente aquela coisa de outro mundo, né, que é fazer uma coisa que nunca existiu, nada mais é do que, às vezes, melhorar um processo, né, ser mais efetivo, reduzir custos em algo que era muito caro e você está inovando. Então, o Brasil tem um contexto de inovação muito favorável. Né? O brasileiro ele tem isso, né? A gente tem muito problema para resolver. Então, o problema já é uma fonte de um gatilho para gerar inovação. Mas talvez, até uma pergunta para a professora Gisele, os profissionais estão, as escolas e a estrutura organizacional do Brasil hoje está distante de formar esse profissional para estar diante desse novo cenário. Mas o cenário, o contexto vai cobrar isso. E o problema, acho que aí é uma outra live só disso, mas o problema é mais embaixo. O problema para mim não está nem na faculdade. O problema está na educação básica. Né? Então, eu sou preto, pobre, periférico e eu vivo essa realidade aqui desde quando eu nasci. Então, eu sei o que é a educação básica na periferia, eu sei o que é isso tudo. Então, o problema, não só porque eu formei na USP, que vão chegar e vão falar que eu consegui e não existe. Né? Então, o problema, meritocracia, essas coisas não existem no Brasil. Então, a questão o problema é muito mais embaixo e, apesar disso tudo, esses pontos vão ser cobrados. Então, nós temos um cenário muito favorável à inovação, alguns outros países geralmente brasileiros estão na ponta de pesquisa e desenvolvimento em várias empresas. A Google, ela tem ponta brasileira. O Facebook, um dos fundadores é brasileiro. O Instagram é brasileiro, um dos fundadores. Então, tipo assim, tudo que você for pensar vai ter brasileiro. Mas só que esses três fatores, ciência, né? A gente vai esquecer lá a educação básica, mas vamos lá. Ciência, tecnologia e inovação. No Brasil, talvez não se comuniquem tão bem, mas os brasileiros geralmente são levados para fora e estão nesses expoentes aí que a gente acabou de falar. A gente conhece o Google, o mundo todo conhece o Google, mas o mundo não conhece a Quant, que vendeu o algoritmo para que fatalmente você vai ver a curva de faturamento da Google, ela coincide com a aquisição da Quant, que é uma startup de professores aqui da UFMG, por 225 milhões de dólares em 2005. A Google é uma tese de doutorado de 1998. Até 2005, ninguém sabia da Google, sabia da KD, Alta Vista, né? Então, aí depois coincidiu. O Facebook, um dos fundadores é brasileiro. O Instagram, o Instagram também. Mas por que talvez a gente não tenha uma empresa brasileira que é expoente mundial? Porque essa conexão entre esses três pontos, essa tríplice hélice, vamos dizer assim, né, a indústria, a academia, o governo e tudo, não é tão bem regida no Brasil. Aí acaba que essas mentes brilhantes que tem no Brasil vão para fora e vão produzir valores para outros países. Então, o que falta, às vezes, se depender de falar que é vontade política, a gente achar que vai ser só os políticos que vão fazer,
aí a gente vai morrer sentado, esperando eles fazer. Então, falta vontade política nossa também de buscar fazer essas interações. E para fechar isso tudo, tem um estudo muito legal. Um professor, ele está na Inglaterra, mas eu acho que ele é latino, eu não sei se ele é espanhol, que foi o Carlos Hernandes. Ele falou da competição, que é o quê? Cooperação no ecossistema competitivo, né? Então, os adversários vão ser adversários ali dentro de campo, mas fora podem se ajudar, podem compartilhar, e isso, pensando no nível mais macro, para o Brasil ter esses valores de nível mundial, essas empresas, essas startups, né, esses unicórnios brasileiros que possam impactar o nível mundial, quem sabe a Lute Control não seja a próxima, mas precisa de ter essa sinergia, de ter essa valorização, de ter uma coisa que eu acho que é o principal para isso tudo, um senso de comunidade. Às vezes, para ligar essas 3 pontas aqui, falta um senso de comunidade maior. O brasileiro, sim, ter isso na sua essência. E eu acho que a gente precisa evoluir mais nesses pontos, professor. Deixa eu fazer um registro aqui do professor Tadeu Gasparetto, que está lá da Rússia, em São Petersburgo, assistindo a gente. Fantástico. Professora Rosane Barros, a diretora financeira da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Professora Suzane Boom, que é uma das treinadoras da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, e também registrar aqui a Penkel Sports, que está participando aqui, fazendo os comentários. Eu queria pedir a vocês, caso tenham interesse, de deixar suas questões aí para que a gente possa passar para os professores, ok? Egson, o João falou da questão da interação, né, dos atores do processo. O que seria isso dentro do modelo de conjugação entre a gestão do conhecimento e o esporte, Egson? Vamos tentar trazer isso à tona, essa reflexão, para que a gente possa entender um pouco mais a importância que a gestão do conhecimento, o que ela pode contribuir com a gestão do esporte. Bom, a gestão do conhecimento vai ser na organização dos processos, dados e informação, né? A espiral do conhecimento, ela vai estar sempre dentro desse processo. A gestão do esporte, ela vai estar vinculada, obviamente, à gestão do conhecimento no trato dessa informação para a tomada de decisão. Só que vai estar amparada a base dessa interseção entre gestão do conhecimento e gestão do esporte, são sistemas de informação, porque o olhar humano ele não tem um alcance da qualidade ou do tamanho que um software ou um aplicativo tem, no caso de inteligência artificial, Big Data e outros. E aí posso citar o exemplo do 7-1, né? Do fatídico 7-1 da Alemanha com o Brasil. Ali foi um grande exemplo de aplicação do contexto de gestão do conhecimento e gestão do esporte. Vejamos, a Alemanha ela utilizou um software, né? Um software para análise de dados, análise de desempenho e análise de vetores, tendências de tomada de decisão dos jogadores e vários outros aspectos. Um software chamado HANA Sport. E a Alemanha, o tempo, tinha todos os processos, as tomadas de decisão, os sistemas táticos, a capacidade técnica, todas as informações possíveis e plausíveis. Do lado do Brasil, reforço, não criticando os profissionais, né, mas do lado do Brasil a gente tinha observadores técnicos. No caso, o treinador Galo e o treinador Roque Júnior, que eram observadores técnicos, que se usava. Hoje o Brasil já não usa esse observador técnico sem um analista de desempenho do lado, né? Então, nesse 7-1, os observadores técnicos eles tinham a limitação humana de enxergar todas as nuances de uma partida de futebol. Do outro lado, a Alemanha tinha um software que tinha rastreado, monitorado todas as informações e possíveis tomadas de decisão e possíveis alterações nessa tomada de decisão. Então, esse é um grande exemplo de gestão do esporte e gestão do conhecimento, tendo como base o sistema de informação. Você conhecer todas as possibilidades de dados, informações, e transformar isso em conhecimento,
você necessita de um sistema de informação capaz de aglutinar, reunir e facilitar o seu acesso a essa análise. A gestão do esporte, ela vai usufruir tanto da gestão do conhecimento e da interseção com sistemas de informação para a tomada de decisão. Mantendo ainda esse exemplo do 7-1. A Alemanha utilizou um uniforme muito similar ao uniforme da maior torcida do Brasil, que no caso é o Flamengo. Então, por quê? Isso já remetia ao marketing, já remetia à simpatia, já remetia à aproximação do brasileiro. Numa possível final, o brasileiro ter uma torcida para a Alemanha, como aconteceu, né? Então, numa final que não teve o Brasil, o torcedor brasileiro ele apoiou a seleção alemã, né, na sua maioria, por ter esse vínculo com uma equipe brasileira, porque o seu uniforme era próximo. Ou seja, a gestão do esporte, ela tomou uma decisão pautada em informações, e aí usou o que eu chamo de marketing 4.0. Né? Então, ela trabalhou o vínculo emocional, trabalhou os dados técnicos, táticos, físicos da equipe brasileira, então, todo um contexto. Então, agora, só que o volume de informação é impossível o olhar nu, né, humano, ter essa complexidade, essa capacidade de interação. Por isso, a base de sistemas de informação acoplado aí aos processos da gestão do conhecimento. Eu gostaria de complementar, ele citou aí a Alemanha. Eu tive no nosso primeiro programa de aceleração aqui, o CID, em Belo Horizonte, onde que eu tive uma imersão nesse ecossistema de startup. Eu não conhecia, minha origem é acadêmica, então sou muito grato a tudo que eu aprendi no CID. E a SAP, a SAP é essa empresa que desenvolveu esse software para a Alemanha, está fazendo o Vale do Silício do futebol lá na Alemanha, que montou o CT aqui, está montando lá. E o vice-presidente, o 02, VP da SAP, estava nesse grupo que estava lá fazendo um intercâmbio ali no CID. Aí eu falei, cara, tem que conversar com esse cara, né? Aí eu fui lá e conversei com ele, eu tive a oportunidade, eu agradeço e tudo, mas eu senti o tempo todo ele, tipo assim, se colocando muito acima, né? Tipo assim, nós já temos isso, e eu apresentei para ele a load control e tudo, nós temos uma especificidade, é um sistema, de certa forma, bem específico para o contexto que a gente trabalha e da nossa origem acadêmica, que ao longo dos anos aí de formação desde a graduação, a gente transformou esse conhecimento científico em algo aplicado, profissional da ponta, igual a gente já colocou. E eles têm uma visão mais geral e tudo, e eu sabia que a gente poderia agregar em algum ponto, isso aí eu tenho certeza, até hoje tem, mesmo sendo a SAP. Mas só que aí, final da história, ele apresentou o One Sports, que era o software um dos softwares que eles estavam desenvolvendo no momento, né? E eu fiquei com essa percepção, né? Pelo tete a tete com o vice-presidente da SAP, ok? E eu não tenho vergonha de falar isso publicamente. Eu duvido que eles vão liberar a melhor ferramenta para a gente para competir com a Alemanha. Isso é questão... Numa guerra igual a gente está vivendo agora no Covid, a gente viveu isso. O avião passou num país, estava precisando do produto, o país confiscou, não veio para o Brasil. E a gente tem vários recursos para essa guerra que a gente está vivendo, que a gente não tem suficiência nacional, a gente não tem autonomia desse tipo de conhecimento, tem que importar e tudo mais. E a minha análise que eu fiquei nesse papo que eu tive com ele, nessa oportunidade que eu sou grato, eternamente grato, é o quê? Que eu duvido que eles vão liberar a principal ferramenta deles para a gente usar contra eles mesmos. Eles podem liberar a beta, a versão anterior, e venderam. Alguns clubes brasileiros compraram aí na casa de milhões de dólares o sistema deles, né? Mas eu duvido que o principal, né, esse conhecimento científico, onde que tem essa interação entre inovação, tecnologia, ciência, tudo isso, a academia, o mercado. Então, eles estão cada vez mais desenvolvendo para eles terem esse acesso
e certamente vão colocar à disposição para os outros. Mas para o inimigo igual o Brasil, eles preferem lacrar com um 7-1. Só um relato aí. João, eu já vou te deixar pensando nessa próxima questão aqui. Como que vai ser? A gente está falando de toda essa alta tecnologia. Como é que vai ser esse ambiente esportivo? Na perspectiva do profissional do esporte, né? No seu caso, você poderia falar para a gente, por exemplo, dos atletas, dos staffs, né? E no caso do Egson, dos torcedores da era digital. Mas, Egson, o professor Laércio queria saber se existe literatura, qual seria a literatura dessa tecnologia usada no 7-1. E eu queria te pedir para, em poucas palavras, vamos trazer essa realidade para cá. Você falou da Alemanha, mas você é o supervisor do JF Vôlei. O que o JF Vôlei hoje se pauta pela gestão do conhecimento, pelas tecnologias, para que as pessoas possam saber que isso também pode ser muito próximo. Então, o que você poderia abordar isso para a gente? Aproveitando até o relato aí do professor João, a gente usa um software muito tradicional. Um dos softwares que a gente usa, ele é muito tradicional e conhecido no meio do voleibol de rendimento, que é o DataVolley. Então, a gente usufrui desse software, que tem um volume muito grande de informações, e as nossas tomadas de decisão, muitas vezes, são pautadas nos dados e informações que a gente recebe ou que a gente tem desse programa. Como, por exemplo, a decisão da contratação de um determinado jogador. Então, a gente vai nas estatísticas, vai nos dados, vai no background desse jogador, para tomar a decisão e encaixar esse jogador dentro da filosofia de jogo do nosso treinador. Então, isso é um exemplo básico e, de certa forma, corriqueiro em equipes de voleibol. Só que a gente tem trabalhado, ainda não estamos a pleno vapor, mas temos trabalhado na questão do marketing 4.0. Né? Nós desenvolvemos um aplicativo justamente para ter essa interface de comunicação do torcedor da equipe JF Vôlei e ele integrar-se junto da equipe, participar da equipe, do desenvolvimento e da criação dessa torcida e, obviamente, da equipe. Então, nesse cenário que a gente trabalha. Hoje, o JF Vôlei tem trabalhado muito o aspecto social, né, que o João citou. Então, o esporte ele tem essa pegada de transformação social. Então, a gente tem trabalhado muito com núcleos de desenvolvimento, núcleos de prática esportiva, núcleos de práticas de voleibol, espalhados pela cidade de Juiz de Fora, vinculados à base da equipe que vai chegar até na ponta, a equipe profissional. E aí, usando a gestão do esporte, o nosso treinador principal da equipe profissional, ele está lá no núcleo. É ele que é o mentor, é ele que gerencia, é ele que organiza desde a filosofia do esporte social até chegar ao esporte de alto rendimento. Então, dentro desse aparato, a gente, obviamente, vem produzindo conhecimentos aí através do programa de pós-graduação da UFJF, UFV, né? Aí, como o professor João diz, a academia nos permite isso, né? Que a gente trabalha os dados e informações que a gente coleta desse esporte macro, né? O que eu chamo de esporte macro? O esporte social, o esporte educacional, o esporte de rendimento e esporte de alto rendimento, e a gente vem trabalhando com a produção de artigos, produção de livros, no caso, o Esporte 4.0. E respondendo ao professor Laércio também, que é um dos expoentes aí da gestão do conhecimento através do Centro Esportivo Virtual, né, que é um vetor aí importantíssimo para a gente ter essas interações e conexões, né, das informações, dados e o esporte. Uma literatura específica, eu não tenho uma referência específica, mas sim alguns tutoriais da SAP, né? E uma pequena literatura da própria empresa que fala sobre o HANA Sport.
mas eu não tenho uma literatura específica aprofundada e estudada nesse complexo do exemplo que a gente deu aqui. Eu queria parabenizar essa questão que você falou da responsabilidade social. Eu quero deixar claro que a minha visão, enquanto pesquisador, a minha tese, ela se propôs a isso de eu não consigo ver um modelo de gestão do esporte que não se paute pela responsabilidade social. E a inclusão é uma delas. Então, se a gente não pensa isso para o Brasil, eu sinto que existe uma falha. João, como é que vai ser esse ambiente, cara, do futuro? Legal, muito massa. Dentro da Load Conta, a gente já trabalha com essa abordagem, né? A gente já tem essa visão, né? Que isso é uma realidade atual, né? A gente chama de monitoramento 24/7, que é o quê? Tanto o atleta, o aluno, o que for, o sujeito ele já é monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses dados ele já é hackeado. Você com seu celular, você habilitando ou não, o seu celular já sabe quantos passos você deu desde o primeiro dia que você ligou ele e colocou no seu bolso. Então ele sabe ali, os 5 anos, vamos supor ali, quantos passos você deu por dia ali, a média anual, mensal, semanal, e isso sem você saber que está acontecendo. E alguns movimentos que estão acontecendo e esse contexto atual vem acelerar isso, né? Então, já é possível ali o indivíduo, ao levantar, já saber a duração do sono dele, a qualidade do sono dele, né? Então, acredito muito também nessa questão dos sistemas cyberfísicos da indústria 4.0 que já foi colocado, né? A internet das coisas, ela já está ali trabalhando num nível absurdo, né? De estar fazendo em real time exames ali de laboratoriais com um toalete instrumentado, vamos dizer assim. Então, com deep learning, com análise ali de inteligência artificial, já fazendo cronologicamente, point of cares, os softwares, os aplicativos, o load control busca justamente integrar todos esses dados, né, para transformar isso em conhecimento aplicado para o profissional que está ali na ponta. Então, a gente acredita que esse cenário do indivíduo estar sendo hackeado, monitorado 24 horas por dia, já de fato ocorre, né? Então, pode-se estar ali com essa questão da internet da coisa, sabendo das coisas, quanto que ele está ingerindo ali na sua alimentação, quanto que ele está hidratando, ele ficando ali, a sua massa corporal pré e pós-treino, por câmeras, por balanças, por vários dispositivos que vão estar ali sabendo, obtendo informações do sujeito, sem ele mesmo ter que fazer algo ilógico. As informações diretas dele, né, uma percepção do próprio sujeito relacionada ao esforço, ou uma dor muscular, ou um sono, ou uma recuperação, ou instrumentos, questionários, né, de estado de humor, isso sempre tem o seu peso, tem as suas potencialidades e as suas limitações, mas muito dessas tecnologias, os gadgets, né, a Google comprou a Fitbit aí, e a Google já tem informação da gente aí para mais de metro. Ainda você usa um dispositivo, um relógio, que está ali com você 24 horas por dia, e você abre a Fitbit, ela já tem um programa ali de um personal online, que se o profissional, voltando para a nossa área mais uma vez, só tem aquela de replicar treino, talvez um relógio, eu não estou falando que eu prefira isso, mas talvez um relógio com algoritmo, com milhares de pessoas usando isso e a pessoa sendo monitorada de frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca, tem relógios que já pegam ali, que já identificam um risco de um infarto agudo do miocárdio pela curva ali do eletrocardiograma. Já temos relógio com essa precisão, nesses wearables, esses smartphones. Então, esse cenário que a gente tentou ilustrar aqui, ele já acontece. Daqui a 10 anos, num nível mais acelerado ainda. Então,
as pessoas estão sendo hackeadas e o grande desafio vai ser transformar esses dados em um conhecimento aplicado. E é nisso que a gente trabalha com a Load Control, para que a gente possa aí fazer uma entrega cada dia mais assertiva no Brasil e quem sabe aí no futuro breve aí, nível global. Muito obrigado. Bom, aí pela pergunta. Direto de São Petersburgo, o professor Tadeu Gasparetto está fazendo uma questão aqui. Brasil 1, Alemanha 7. Foi um dos únicos 18 jogos com 6 ou mais gols de diferença em todas as Copas do Mundo, desde 1930. Essa amostra, 18, representa 2% do total, 897 jogos. Isso não seria um outlier? Pode ser considerado um outlier, mas foi justamente um outlier muito bem conduzido, né? A gente acabou de falar ali, né? Toda a estratégia que foi desenhada, vieram, montaram o CT, jogaram com a torcida local, jogaram, estudaram, planejaram e executaram de forma que não esperavam talvez esse 7-1, mas que aconteceu e se for um outlier, ele é real, né? A probabilidade é diminuta, mas ela está ali no 100% de probabilidade de acontecer. Então, infelizmente, foi um outline muito bem planejado na minha visão. Eglisson? Eu concordo com o João, ele falou, eu até respondi aí no chat. É isso mesmo, é bem provável, mas o desenho foi muito bem conduzido. O João respondeu, eu não estou de acordo. É isso aí. Bom, Eglisson, esse dinamismo do século XXI e essas relações, gestão do conhecimento e esporte, o que você poderia falar disso para a gente? O mundo está num dinamismo, a gestão precisa ser dinâmica, não existe mais aquele enrijecimento do modelo de gestão, nós estamos vivendo um modelo organizacional do passado, há que se repensar esse modelo, o momento é propício para isso. O que você poderia dar como contribuição em relação a esse ponto? Em termos de contribuição, eu acho que talvez instigar essa mudança do modelo mental, né, em que as pessoas começarem a olhar para uma realidade, só que é uma realidade híbrida, né? Ou seja, uma realidade real, virtual, virtual, real. Ou seja, essa questão online, por exemplo, esse bate-papo que nós estamos aqui online, ele é real, né? Mas está pelo viés virtual. E esse dinamismo, ele potencializa as capacidades humanas e a gestão do esporte. Exemplo, é provável que os cursos, eventos, congressos online tenham um alcance muito maior do que os tradicionais congressos presenciais que a gente tinha no passado. Então, essa é uma realidade. E o conhecimento está disponível a qualquer lugar, a qualquer momento, e o usuário, vou chamar de usuário, né? A pessoa, o consumidor do conhecimento, ele busca esse conhecimento no momento dele, na hora dele, e não precisa estar enrijecido num formato, né, que eu costumo dizer nas minhas aulas, né? No curso, por exemplo, de educação física, vai se formar, ou seja, ele vai sair dentro de um formato X, né, de um conjunto de disciplinas, que toda uma burocracia universitária, uma burocracia de educação que a gente tem no Brasil, para você ter uma mudança de uma grade curricular, é um processo muito demorado. E o dinamismo está justamente nisso, ou seja, um profissional ele pode começar a aprender de maneira online e livre sobre inteligência artificial. Ela não necessariamente precisa estar na grade curricular de um curso de formação dele, né? Ele pode aprender sobre ciência da computação em cursos à distância ou em cursos livres e saber de programação. E isso vai aumentando o rol de conhecimento dele. Então, esse é o dinamismo do século XXI. O conhecimento está disponível a qualquer lugar, a qualquer momento, em várias plataformas e de várias formas.
Eu queria fazer uma abordagem em relação a tudo que a gente vem conversando. A gente vê esse modelo que existe no Brasil, no sentido hierárquico, que os clubes eles são ligados às federações, que são ligados às confederações. E, basicamente, existe uma relação única e simplesmente burocrática. No início do ano, o clube paga anuidade para a federação, paga a inscrição dos seus atletas, paga isso, paga aquilo, e eu acho que é um potencial muito limitado de ação em relação a tudo que a gente vem falando, em relação a tudo que a gente enxerga com essas possibilidades que a gestão do conhecimento, pautada pelas novas tecnologias, podem contribuir para a gestão do esporte. São 8h05. Eu queria começar agora que a gente fizesse as considerações finais, né? O que a gente pode levar, o que as pessoas que estão nos assistindo podem levar de positivo, né? E numa visão positiva, o que nós podemos, porque se por um lado nós temos os problemas do esporte brasileiro, por outro nós temos as contribuições e as soluções. Então, como consideração final, o que vocês poderiam falar sobre isso? E fiquem à vontade para tecer algum outro comentário, por favor. Não, como consideração final, é deixar mais uma, como é que eu posso dizer, talvez uma dica, né? Da pessoa, dos atores envolvidos estarem abertos para essa alocação de um novo modelo mental, né? Em que o cenário, a gente está num momento de ruptura, o passado, e aí eu cito, inclusive, no livro, hoje a gente... As coisas estão tão aceleradas que não existe presente. A gente se pauta no passado para projetar o futuro, e o futuro ele se torna cada vez mais presente. Então, ficar ligado nesse cenário dinâmico de aprendizado, construção do conhecimento contínuo e formação dentro dessa lógica aí multifacetada. E, no mais, agradecer a participação, né? O convite, a participação. Me sinto muito honrado de ter participado aqui com vocês, né, professor João, professor Luiz, do KM, desse pré-evento do KM Brasil 2020. Fantástico. Eu também já começo agradecendo aí, professor Luiz, aí, conheci recentemente, já é uma sinergia bem legal, uma empatia muito grande, professor Edson Toledo, referência que eu tenho. Difícil estar numa live, algum evento que eu não cite o trabalho do professor. Somos dois. É difícil não citá-lo. Referência para a gente aí, um ser humano fantástico, um pai, um professor, um profissional, referência mesmo. E pegar um embalo dele, uma dica, talvez, esse estudo aí, do que eu já citei, né, da competição, que a gente coopere mais dentro de um contexto competitivo, né? Que a universidade possa fazer essa conexão dentro do ecossistema, que empresas, indústrias e os demais atores ali também possam estar apoiando, para que a gente possa ter quem sabe, não ter que os nossos talentos irem para fora e as coisas possam ser desenvolvidas aqui, ter essa autonomia, ter esse respaldo, gerar valor e retroalimentar o processo e mais de recurso ir para a educação básica, para melhorar, para chegar e ter aí um país que nós merecemos e que a gente acredita, né, que tem todo esse potencial, sabemos dos nossos problemas, mas também das nossas potencialidades e às vezes, focar um pouco mais nessas potencialidades para minimizar ou reduzir os problemas, acho que pode ser um caminho legal. Então, no mais, é só agradecer, e esse é até um artigo aí, quem quiser, a gente compartilha, a gente postou ontem no nosso Instagram também, e é um prazer. Eu quero deixar claro que esse encerramento é muito pela pressão que o coração da SBGC Mariana Lima faz comigo aqui no WhatsApp. Eu quero agradecer a presidente Renata, em primeiro lugar, pela oportunidade, por estar acreditando nessa proposta de fazer essa junção da gestão do conhecimento com a gestão do esporte no Brasil. Não é um caminho sem volta, isso não tem como ter um retrocesso nesse sentido, é uma coisa que vai adiante. Eu quero agradecer a todos que participaram por acreditarem
nessa proposta de trazer de estarem aqui participando, de buscarem esse novo conhecimento que precisa imperar aqui no Brasil. Quero agradecer a você, Egson, minha referência, João, minha mais nova referência. Tenho muito a aprender com você. Eu não sei se a presidente Renata gostaria de entrar na sala para falar alguma questão, alguma palavra final, deixa à vontade, mas eu quero agradecer a vocês dois. Gente, faltou assunto, vamos ter que ter novas lives sobre isso, o esporte vai estar presente, se Deus quiser, aqui dentro da SBGC, assim, espero que a presidente possa continuar com essa pegada de apostar nesse momento, né? Então, quero agradecer a todos pela presença. Renata, dá um oi aí, falando se você quer entrar aqui ou não, para fazer dar as palavras finais aqui. Seria uma honra para a gente poder te ver novamente, mas se não, fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Nós temos muito a contribuir, trazendo a gestão do conhecimento para o esporte, é uma coisa que vai ficar aí por muitas vezes ainda, tá? Então, João, Egson, muito obrigado. Pessoal da Univ, muito obrigado aí pelo apoio logístico da estrutura. Renata, só um minuto. Você quer entrar, Renata, na sala? Dá um oi aqui no WhatsApp, só para a gente... É uma coisa que vai ficar... claro. Não podia faltar, presidente. Muito obrigado. Pessoal da Univ, muito obrigado aí pelo apoio logístico da estrutura. Renata, só um minuto. Você quer entrar, Renata, na sala? Já estou aqui, Luiz. Eu só tenho a agradecer. Excelente papo. Acho que a gente... Estão me ouvindo? Está dando um delay, Excelente conversa, muito obrigada mesmo. E acho que nós faremos outras, né? Vamos fazer. Com prazer. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu espero vocês no evento, né? Pessoal que está assistindo. Teremos muitas conversas boas como essa também no evento. Eu convido vocês a acessarem lá os sites, a verem a programação e também fiquem ligados nesses pré-eventos que a gente está fazendo, né? Luiz, excelente condução, professores, muitas excelentes considerações. A gente tem muito o que pensar mesmo e o esporte é muito importante para todos nós, né? Então, assim, e a gestão do conhecimento no esporte é extremamente importante. Vocês deram vários exemplos cruciais aí, onde a gestão do conhecimento, se fosse, né, melhor feita, né, dentro do nosso contexto todo esportivo do país, a gente teria, com certeza, melhores resultados, né? Bom, mas aqui estamos, né, e vamos continuar e crescer. Esse é o desafio. Essa conversa, né? Nós teremos mais conversas sobre esse tema, porque é o desafio que a gente resolveu abraçar a causa. Só tenho que te agradecer, Renato, por todo esse apoio, e vem mais coisa pela frente aí, com certeza. Joia. Muito bom, gente. E eu queria destacar, só como consideração, e aproveitando a presença do professor Tom Silva, que é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que abriu agora uma linha de pesquisa em gestão do conhecimento do esporte, no qual eu tenho o prazer de ter a responsabilidade de conduzir os estudos que estão sendo realizados lá. Então, eu fico registrado aqui que já vem se tornando uma realidade em função dessa luta que o Edson vem trazendo, o João vem apostando aí nas novas tecnologias e que a gente vai dar continuidade. Então, fica aí o registro desse passo importante que a gente está fazendo também. Então, Renata, muito obrigado. Obrigada, Uninove, muito bom. Deu tudo certo na transmissão. Joia. Gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado, gente. Sucesso sempre.